Cláudio Márcio Magalhães, eu sou jornalista de formação e um apaixonado por televisão universitária. Há muitos anos que eu trabalho na área de comunicação e principalmente de televisão pública, algo que eu me apaixonei ainda no início dos anos 1990, e depois eu entrei para a área da televisão educativa, da onde nunca mais eu saí. Em 2006, eu efetivamente saí da área, digamos, de gestão de televisão e fui me dedicar à área de pesquisa e na área acadêmica como professor, onde eu ainda me mantenho. Mas, paralelamente, ainda continuamos na luta ainda pela uma televisão universitária bacana, pela televisão pública que a população do Brasil merece, através da própria Associação Brasileira de Televisão Universitária, a qual eu sou conselheiro e que eu já pertenci à diretoria algumas vezes. O meu mestrado foi em comunicação social e o meu doutorado foi em educação. Por que essas duas áreas estão distintas? Porque, na realidade, sempre me incomodou muito essa divisão de campos do saber, de comunicação de um lado e educação do outro. Isso sempre muito me incomodou, porque eu nunca achei que essa divisão fosse verdadeira, né? Que fosse uma divisão que pudesse contribuir com essa separação das áreas. Eu, inclusive, fui me dedicar a fazer pesquisas na área de televisão e criança, porque eu acreditava que se eu conseguisse entender como as crianças se relacionavam com a televisão, eu poderia entender o processo dali para diante, como nós adultos nos identificamos com a televisão. Então eu acredito que sim, a educação ela é inerente ao processo comunicativo. E vice-versa, a comunicação também guarda dentro de si um gene educativo, uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de mudança de realidade de postura, que também lhe é natural, né? E a televisão, que é muito mais do que somente essa telinha ligada, mas ela é todo um complexo social, é um complexo industrial, é um complexo cultural que é existente na vida do brasileiro especificamente, é um grande desperdício no imaginar que ele também tem um enorme potencial educativo. Mesmo porque não precisamos imaginar, é só a gente ver a história da televisão brasileira e a gente percebe o quanto que ela está enraizada na cultura nacional, assim como a cultura nacional também muitas vezes deve à televisão brasileira parte do seu desenvolvimento cultural. Colocar isso em casinhas separadas, como a ideia de manipulação, a ideia de que comunicação é uma coisa do mal e educação é uma coisa do bem, só diminui a gente imaginar esse processo como algo muito mais complexo, né? A educação, ela queira ou não, ela vai acontecer com a televisão. E dessa maneira o que nós temos no mínimo que fazer é entender esse processo e tirar proveito para aquilo que nós acreditamos, principalmente na universidade, que seja o melhor para a população e para aquelas pessoas que porventura estejam assistindo à televisão. Quando eu era criança, eu tinha como minha profissão que eu achava que eu poderia seguir, embora eu já contei uma vez que eu já tive umas 15 a 20 opções diferentes, mas acho que uma coisa que sempre eu voltava, que era na ideia da criação, na ideia de escrever principalmente. Eu não me via como um homem de televisão, eu me via como um escritor. E mesmo porque, depois ainda quando eu entrei na escola fundamental, básica e depois na universidade, a ideia de televisão era sempre uma ideia muito negativa. Era a ideia da televisão como esse aparelho de fazer malucos ou de conduzir e de manipular as pessoas. No mestrado, eu fiz uma pesquisa tentando entender como eram os programas infantis. Como que eles são produzidos? A partir de que referencial? Porque qualquer criança, pelo menos da minha idade, eu adorava desenho animado e adorava os programas infantis. E eu percebia que quando se discutia televisão, os programas infantis não eram colocados muito nessa discussão, como se eles fossem uma coisa à parte da programação. Ok, a novela manipula, o jornal manipula, mas espera aí, e o programa infantil? Não, ele é feito só para que as crianças possam querer comprar mais coisas. Mas eu pensava, mas a criança não compra as coisas, quem compra são os pais, ela não tem renda. Essas coisas, então, ficaram na minha cabeça para eu tentar entender como é que esses programas são produzidos. Como é que um Castelo Rá-Tim-Bum é feito? Como é que uma TV Xuxa ou uma Angel Mix é produzido? Para quê? O que está na cabeça dessas pessoas? Então o mestrado, que inicialmente estava imaginado para ser
saber como esses programas são produzidos e procurar das crianças como elas recebem esse programa, não teve fôlego suficiente. Então, durante o mestrado, eu fiz o estudo apenas sobre como esses programas são produzidos. E me encantei muito com a ideia de que a educação, né, já que eu estava pensando sobre isso, ela está inerente ao processo, e a comunicação também é um processo que pode levar à educação, e que muitas vezes o que a gente imagina do programa infantil está na cabeça muito mais de quem produz do que quem assiste. E que está muitas vezes muito mais ligado a esse quem assiste, muito mais ligado às questões sociais, ambientais e psíquicas que ele vive, que muitas vezes não coincide com a pessoa de quem produziu o programa. Então, há uma diferença ali, mas, por outro lado, eu percebi também que essa programação infantil era extremamente rica para a gente entender a programação como um todo. Bom, não deu tempo de conversar com as crianças no mestrado. Eu fui conversar com elas no doutorado. Então, no doutorado, eu desenvolvi um projeto onde eu pudesse fazer com que as próprias crianças pesquisassem televisão. Então, na realidade, eu desenvolvi uma espécie de oficina que durava por volta de 2 meses, onde a gente, a princípio, fazia uma espécie de aula de televisão e essas crianças voltavam para casa e elas faziam análise da sua programação infantil a partir do que se discutia em sala de aula. Os critérios, por exemplo, quem escolhia quais eram os critérios a ser pesquisados eram as próprias crianças, porque no final eu queria escutá-las e não colocar a minha opinião ou qualquer opinião que seja. Foi extremamente rico porque a gente percebeu, entre vários resultados, que, por exemplo, a criança clama porque os pais a ajudem a entender a televisão, a controlar a televisão. As crianças querem que os pais digam para ela o que assistir. Por que assistir isso? Por que assistir aquilo? O que eu posso ser proibido? Ah, mas o meu filho não faz isso. Mas olha só, a gente ensina as crianças a não mexer no micro-ondas, a como mexer na geladeira, não pode se tiver vindo depois do banho, né? A mexer com a faca, cuidado para não se cortar. E o eletrodoméstico televisão, parece que tem uma aura tão endeusada, que os pais acabam não ajudando as crianças a entender aquele aparelho, deixando que elas mesmas tenham esse convívio com o aparelho. Só que essa criança, eu estou dizendo da criança de 10 anos, né, a criança ali da 4ª série, né, ela clama por qualquer outras coisas que o adulto a ajude a entender aquele mundo. A televisão é um mundo, é um instrumento, é uma maneira de pensar, de olhar o mundo, de perceber. E a maioria dos pais abre mão desse controle porque acha, a televisão é assim mesmo, deixa para lá. Então, um dos resultados foi esse. Ela quer ver a televisão, também é pelos olhos dos pais, no sentido de que me ajude a dizer o que é certo e o que é errado, que é natural de uma criança, né? Outra coisa importante que desponta, que é a ideia de que televisão é um instrumento social. A criança quer assistir com os pais, quer entender por que ele assiste novela e ele não pode assistir. Por outro lado, ele quer que o pai saiba como é que é a sua programação também. Claro que nesse tempo corrido é sempre muito diverso e muito difícil disso acontecer. Mas o que é importante que fique nisso, que a criança olha para a televisão como um instrumento social de casa, um lugar onde ela também pode ver o mundo, ela pode se apropriar das coisas, ela pode se divertir, né? E isso é um instrumento muito importante. Hoje, estatisticamente, se sabe que os maiores canais que são vistos pelas TVs a cabo são os canais infantis. Então, a distância de qualquer outro canal adulto, porque as crianças gostam do canal infantil. E uma outra coisa, só para finalizar, claro, a pesquisa é imensa, mas para dizer que, por exemplo, a criança gosta de programa de criança. Essa história de que criança gosta de programa de adulto, gosta de ver novela, gosta de ver... Não, criança gosta de programa de criança. Ela só vê programa de adulto quando ela não tem opção. Ou quando ela percebe que os pais se encantam pelo programa adulto. Então ela também quer se encantar, porque dessa maneira ela consegue se aproximar mais e se manter mais unido com esses pais. O que eu gosto de dizer para os pais em relação ao resultado da pesquisa da minha tese é dizer, olha, quando uma criança lê um livro, você sente orgulho, muitas vezes quer perguntar o que ele leu para ver se ele entendeu, né? Ou qualquer outro tipo de coisa que ele vai fazer que tem alguma coisa, algum aspecto cultural, tocar um instrumento musical, né? Uma boa parte dos pais se interessa por essas questões, né? E mesmo que ele não entenda tocar um violão, ou ele não vai ter tempo de ler o livro, ele, no mínimo, ele emana para aquela criança o interesse e o seu orgulho.
Olha que legal que você está lendo esse livro, olha que bacana que você está tocando essa música. Ele consegue pegar essa questão cultural e fazer disso um elo junto com o seu filho. Na televisão parece que a gente não consegue fazer isso, que a televisão é uma espécie de concorrente para o pai, como se ele tomasse o espaço. Lembre-se que muitas das vezes esse espaço é tomado porque a gente quer, enquanto adultos. Ah, fica quietinho e vai lá assistir televisão, né? Porque ele sabe que ele está ali seguro e não vai lhe dar trabalho. Muitas vezes serve como instrumento de barganha. Olha, se não fizer isso, você não vai ver televisão, né? Mas e esses programas que eles assistem? Quais são os programas que eles assistem? Por que eles gostam desse programa? Conta um pouquinho deles. Por que você gosta desse personagem ou não? Não estou pedindo para as pessoas assistirem os programas junto com as crianças. Se puder assistir, ótimo, né? Mas se não puder, é como o futebol da tarde, como o violão, como o livro. Se você compartilhar com ele compartilhar com você o conteúdo que está ali, você tem um grande momento de aproximação, inclusive para saber o que ele gosta e o que ele não gosta, qual é a tendência, o que ele valoriza enquanto sujeito, por assim dizer, né? Claro que também com isso você pode controlar, você pode ajudar ele nessa seleção. Então, se ele anda assistindo programas A, B e C, e você sabe que aquele programa C, por exemplo, não é para a faixa etária dele, esse é o momento de dizer, olha, esse programa eu acho que não é para a sua faixa etária. É muito surpreendente de achar que as crianças, obviamente, vão achar, não, eu quero assistir, mas entenda que quando você diz isso, você está dando referenciais para o seu filho, do que é o que não é. Ele pode reclamar, pode achar ruim, pode fazer birra, como ele faz quando ele não quer, que ele não pode tomar sorvete, quando ele não pode sair na rua quando está gelado, senão ele pode gripar, quando ele não pode cair na piscina, quando ele está de dor de ouvido. Ele xia e reclama, mas a criança sente uma segurança naquele pai em relação a isso, naqueles pais. Então você pode fazer a mesma coisa com a televisão, né? Esses programas não são da sua faixa etária. Agora, como é que a gente sabe disso? A gente tem que escutar um pouquinho, né? Tem que ver um pouquinho, talvez folhear na internet, conversar com outros pais sobre esses programas e aí ter o seu próprio juízo do que você vê. Mesmo porque os programas infantis são fáceis de entender porque eles são repetições dos programas que a gente assistiu. Algumas vezes até menos elaborado do que a gente assistiu, né? Então é importante saber dele, entender e fazer desses programas infantis um lugar de diálogo, de entendimento, assistir talvez um pouco com ele, entender. Uma coisa que é muito importante, assim, nós morrendo de medo dos nossos filhos nos darem lição. Então, como assim ele vai me perguntar uma coisa e eu não sei sobre isso? Pois eu acho a melhor maneira do diálogo é ele falar assim, eu estou vendo um programa tal. Eu falei, que programa é esse? Quais são os personagens? Como é que eles se relacionam? Eles são filho de quem? Por que você acha divertido? Deixa ele te dar uma aula. Criança adora mostrar que ele tem alguma coisa que pode contribuir. Esse é o momento. Se ele tiver um ótimo conhecimento sobre esses programas, e eu estou estendendo isso, eu estou falando de televisão, mas eu posso também ver por aquele joguinho na internet, por aquele game que ele costuma jogar, por aquele jogo de tabuleiro que ele gosta. É isso, aproveita as coisas que ele gosta enquanto ele é puro gostar, e tem pouco o sentido, digamos, do dever, né? E aproveite para você fazer um laço forte e duradouro com seu filho. Existe um grande mantra sobre o quanto a programação da televisão brasileira é ruim, perniciosa, degradante e por aí afora. Eu tenho uma opinião muito particular. Eu tenho até como uma espécie de prática, até para poder me divertir um pouco com isso, de ver programações de outros países. E eu não tenho a menor dúvida que a programação brasileira, comparada com a programação no exterior, é a melhor programação que existe no mundo. Agora, o que nós podemos questionar é então a programação de televisão no mundo, né? O uso desse instrumento de televisão, ele é bem feito, ele é apropriado, ele deveria ser feito do jeito que está? Aí sim, podemos entrar. Realmente há um grande desperdício desse instrumento global presente na casa das pessoas e que poderia ser utilizado de maneira mais adequada para o crescimento desenvolvimento dessas populações. No entanto, é importante mostrar que se hoje essas televisões existem com essa programação, foi a sociedade que pediu para que ela fosse assim, né? Dá para modificar? Claro, mas tem que ter um conjunto conjuntos da sociedade para poder fazer essa modificação.
Como estudioso de televisão, eu percebo que a televisão tem tido, principalmente no Brasil, grandes avanços, mesmo sendo essa programação que muitas vezes a gente torce o nariz, etc. e tal. Mas eu acho que, por exemplo, temas que são importantes para a sociedade são discutidos na televisão, né? Questão de saúde, recentemente a gente tem visto falar sobre a questão da homofobia, né? Que algumas questões sociais. O que a gente não pode esperar da televisão é algo que ela não dá conta de fazer pelas suas limitações técnicas e de linguagem. Ela nunca será um instrumento de aprofundamento, né? O ser humano, quando ele quer se aprofundar sobre determinado assunto, ele vai usar outro instrumento. Ele vai ler, ele vai debater com as pessoas, ele vai aprofundar nesse assunto. A televisão não é isso. A televisão não é o livro. A televisão é a pipoca que acompanha o livro, né? É o salgadinho que faz a gente da nossa conversa. Pedir para que a televisão seja o grande lugar do aprofundamento é pedir para ela algo que ela não dá conta de fazer. É como pedir para o rádio para transmitir imagens. Ela não dá conta. Então existe uma limitação técnica de linguagem da televisão, assim como a gente tem no cinema, assim como a gente já está tendo da internet e dos outros meios. O que a gente pode pedir da televisão é que ela nos ofereça essa pipoca que nos dê o gosto para a gente poder aprofundar mais. E aí, nesse sentido, eu posso questionar uma série, né, de outras programações. Mas o que eu vejo hoje é o Brasil se vendo e se discutindo, muitas das vezes, pelo que acontece na televisão. Ah, mas a televisão tal conduz as reportagens para isso, para aquilo outro. Ok, isso é um problema. Quem deveria estar, digamos, solicitando da televisão que ela fizesse isso diferente é a sociedade. E eu acho que isso tem acontecido. Eu acho que, por mais que seja aos poucos, você percebe que, de uma certa maneira, a televisão, a programação da televisão, ela tenta se adaptar ao gosto e às mudanças sociais da população, das pessoas. Só que isso é feito de forma extremamente lenta, porque televisão aberta, especificamente, não é feita para o telespectador. Televisão aberta é feita para anunciante, não para o telespectador. Enquanto tiver anúncio, ela sobrevive. Então, ela está muito mais preocupada com o anunciante gostar ou não do programa do que com o telespectador. Só que esse anunciante só vai ser impactado a longo prazo, né? Agora, eu não quero também ser o sujeito que vai dizer que está tudo lindo, ótimo, maravilhoso. Não, eu acho que tem muitos problemas, acho um desperdício nosso domingo, né? Mas, por outro lado, eu percebo que as pessoas também têm buscado outras alternativas e essas próprias emissoras também têm oferecido outras coisas diferentes, né? A única coisa que realmente me entristece é uma quebra na ordem de mercado, porque nós temos hoje a líder de audiência, é a quem faz as coisas mais inovadoras. Sendo que em qualquer outro tipo de mercado, quem faz a inovação geralmente não é o líder, né? É aquele que está tentando conseguir seu espaço e consegue fazer uma coisa diferente. Hoje nós temos muita inovação feita pela Rede Globo. Embora eu esperasse que isso pudesse ser feito por outras emissoras, inclusive com as TVs públicas. A TV pública no país é um grande desperdício. Ela deveria ser esse lugar onde você pudesse fazer experimentações, fazer uma programação diferente, oferecer até para os sinais abertos um tipo de programação que ele pudesse se apropriar e se transformar, como acontece em qualquer outro mercado, né? Você tem os líderes, mas aquela pequena fabriqueta faz alguma coisa diferente, essa grande se incorpora, né? Fazer com que tivesse novos ares e que pudesse levar para a televisão maior, mas a televisão comercial, programas diferentes. Hoje as TVs comerciais compram programa externo. Eu fico imaginando que a TV pública, como ela não tem a preocupação com o anunciante, como ela tem a preocupação apenas com o seu telespectador, ele poderia tentar fazer essas inovações que muitas vezes a gente vê o líder de audiência fazendo. Mas qual que é o grande problema da TV pública? Que ela quer ser a TV comercial. E isso me deixa muito triste, porque não é só também as pessoas que estão lá administrando a TV pública, são também os sujeitos que fazem. E aqui vai uma crítica em relação a boa parte das televisões universitárias, onde a gente tem uma série de alunos e aí eu vou dizer mais aluno, eu vejo que até que os professores não entram muito nisso, que querem fazer na realidade da sua televisão universitária um book para entrar na TV Globo.
né? E vai repetir as mesmas fórmulas. Olha, para fazer a fórmula da Globo, você não precisa estar na televisão universitária. Vai fazer o laboratório no curso de jornalismo, que lá vão ensinar você a pegar no microfone, a fazer cabeça, corpo, etc. Uma televisão universitária, como uma TV comunitária, como uma TV estatal, deveria ser o lugar da experimentação. E isso eu não percebo muito acontecer na TV pública em geral. Há sim vários bons exemplos de televisões universitárias e televisões públicas que efetivamente trabalham com a ideia de projetos de inovação, de fazer coisas que realmente a TV comercial não oferece e que de repente ela possa oferecer também. É muito difícil para mim dar um exemplo específico. Como eu digo hoje que televisão não se tem mais uma tela só, né? Você tem a ideia da televisão, a linguagem da televisão, né? A gramática e todo em torno dela. A televisão aparelho é apenas uma das telas, né? Todas as outras telas estão disponíveis e a tecnologia está ajudando para isso. No meu pensar, a televisão pública deveria se aproveitar disso e começar a usar, a pensar o que mais nós podemos fazer de diferente. Aproveitar que a tecnologia ela também barateou os processos de produção e, melhor, consegue fazer com que as outras pessoas produzam para ela, né? Por que não aproveitar produções dos próprios telespectadores? A gente vê isso também a TV comercial fazendo, mas de uma maneira muito, né, muito mais ligada às questões mercadológicas, de uma maneira que eu ainda acho um pouco pobre, né? Mas sim, aproveitar essa tecnologia que está disponível, fazer gravações com celular, com GoPro, com outro tipo de tecnologia, porque o que importa para a televisão pública não é a estética especificamente por si, não é só ser bonito. O que importa para a TV pública é o conteúdo. E a TV pública é a única que consegue dar um conteúdo diversificado, que a TV comercial não consegue porque ela tem que atender os anunciantes. Imagina assim, na TV comercial é muito difícil você falar de um produto completamente novo e apresentar para a OMO patrocinar. Porque ela fala assim, não, esse troço não, esse negócio é muito diferente do que meu público está acostumado. Mas nós, da TV pública, damos conta de fazer isso e experimentar de fazer com que isso possa ser uma oportunidade. Não funciona na TV normal? Vamos tentar na internet? Não funciona na internet? Vamos tentar um aplicativo e por aí afora. Essa é o que eu imagino deveria ser o futuro da TV pública. Mesmo porque eu também percebo que cada vez mais as pessoas vão querer mais televisão. Não vão se contentar, como já não se contentam em parte, apenas aquela 3, 4 canais que ele está acostumado a assistir, né? Eu percebo que sim, esses vão continuar existindo, serão grandes fornecedores de conteúdo, mas hoje as pessoas querem ver conteúdos em outros lugares, né? Então, por que também nós não podemos ser esse fornecedor de conteúdo? Né? Por exemplo, olha só, uma vez eu fui num congresso sobre televisão e eles estavam falando das Smart TV e dizendo quais eram os aplicativos mais baixados para as Smart TV. E aí, depois dos aplicativos de redes sociais, todos os demais eram aplicativos onde se trata de conteúdo, ou seja, ver vídeo. Se as pessoas querem olhar para a televisão e ver vídeo. Elas não querem ir lá mexer com banco, elas não querem ir lá conversar no Facebook, fazer um chat. Comprovadamente, as pessoas querem ver televisão, né, naquele aparelho. Os outros processos, ele vai fazer isso no teclado, no computador, no seu celular, ela quer ver televisão. Portanto, o conteúdo ainda é uma coisa muito solicitada. Então, o primeiro, obviamente, será o YouTube, o aplicativo. As pessoas querem ver os vídeos do YouTube na sua televisão. Surpreendentemente, isso é um dado de uma fornecedora de televisão, né? Os segundos aplicativos mais baixados são os aplicativos locais, de conteúdo local. Porque o sujeito quer saber o que está acontecendo na esquina dele, no vídeo dele ali. Essa, por exemplo, as TVs comerciais não dão conta. Agora, o nosso aluno, que foi para o meio da manifestação, consegue gravar um vídeo de dentro da manifestação, porque as TVs comerciais não vão entrar, não conseguem entrar, porque o aparato é grande, a tecnologia é muito difícil, etc. Ele entra com o celular, consegue, in loco, mostrar o que está acontecendo, consegue conversar com o moço do açougue da esquina, para aquele bairro, mostrar o quanto que aquele bairro ali está crescendo, por exemplo, né? Esse conteúdo local é que, por exemplo, deveria ser um grande
fornece uma grande motivação para a produção das TVs públicas como um todo. O que as TVs comerciais não abordam? Então vamos abordar aquilo que não se aborda. Né? E todas as crises nacionais, onde que essa crise nacional pega aqui no meu bairro, no meu distrito, na minha universidade e aplicar? Então eu consigo perceber que esse local ainda é pouco aproveitado e que as TVs públicas podem encontrar um bom caminho para isso. Fazer programas no sentido nacional, né, das quais as TVs comerciais não se colocam. Então, entre-se infantis, campeonatos que as TVs comerciais não se colocam, sei lá, uma segunda divisão, um campeonato de vôlei, alguma coisa que as TVs comerciais não utilizam, né? Programas de entrevista que as pessoas possam falar mais tempo sobre aquele determinado assunto, programas, exibições de espetáculos musicais ou artísticos, que é muito difícil para uma emissora comercial. Quer dizer, quais são essas brechas que pode ser em termos nacionais? E em termos local, será que Belo Horizonte hoje pode dizer que tem uma boa programação local? Eu acredito que não. Eu acredito que ela só tem os jornais comerciais, né, que duram um pouquinho, mas não se aborda as questões locais aqui. Né? Quem poderia estar fazendo isso? A TV UniBH. Eu me vejo como um homem de televisão. Gosto disso e tenho orgulho de falar sobre isso. Embora sei que isso, para muitos dos colegas acadêmicos, né, possa soar como um cara que se entregou ao capital, né, da Rede Globo, esse é o cara que, né, o integrado, etc. Não, eu gosto de televisão, me considero um homem de televisão e tento estudar a televisão para poder cada vez mais entendê-la e não deixar que ela, né, me conduza, e sim que eu possa conduzir os meus pensamentos sobre televisão. E para isso é que eu estudo, e para isso é que eu pesquiso, e para isso que eu debato. Acho que já fiz muita contribuição em relação à televisão universitária na sua gestão, mas acredito que hoje eu me dedico e acho que minhas forças são melhores direcionadas quando eu trato disso de forma acadêmica, quando eu trato isso no mundo da pesquisa ou no mundo da discussão, do debate, da participação de eventos, até porque a gente tem que deixar espaço para que outras pessoas também possam se transformar como homens e mulheres de televisão sem esse enorme preconceito que existe contra ela. Bate-papo de hoje é com a banda 13 Provisório. E aí, meninos, tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bem? E aí, galera? Tudo bem. Mais um de 12 irmãos. Seu pai era coiote, cabelo grande, seu da linha havaiana, barba feita, olhos marihuana. Venha conferir comigo as repúblicas mais legais de BH. Almoço, café da manhã, ou não tem isso? Cada dia um faz o seu? Cada dia um faz. Tem um grupo do WhatsApp. Se eu cheguei na rua, sabe, tá rolando janta. O que rola mais de rango coletivo, assim, é a janta, que eu acho que é o momento que as pessoas se encontram mais.